Olá, está começando mais um Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Nosso encontro marcado para falar dos assuntos do Legislativo caruaruense, aliadas às notícias de Caruaru e região, entrevistas e muito mais. Comigo, dividindo a apresentação desse programa, a também jornalista Gabriela Mendes. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Léo. Começando mais uma semana aí, se cuidando, cheio de novidade, para que a gente possa passar por esse momento logo, né? Exatamente. Vamos aos destaques do programa de hoje. Prefeitura de Caruaru faz balanço de atuação de 100 dias contra a Covid-19. Operação Sulanca cria barreiras no Parque 18 de Maio, em Caruaru. No esporte pernambucano, o retorno deverá contar com medidas de proteção. Entrevista, ONG Animal fala sobre maus tratos durante a quarentena. Tudo isso muito mais, aonde, Gabi? Aqui no Em Pauta, na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Começa agora. Nosso programa começa, Gabi, falando sobre a coletiva de imprensa dada pela Prefeitura de Caruaru na manhã desta segunda-feira. Exatamente, lá a gestão municipal chamou a imprensa para fazer um balanço de atuação dos 100 dias de combate à Covid-19. Vamos conferir no VT. Dia 15 de março, oficialmente, a gente iniciou os nossos trabalhos. E aí eu vou fazer um apanhado das ações da Secretaria de Saúde, lembrando que a semana 26, a 26ª semana do ano, foi a semana em que a gente completou os 100 dias. A gente fez mais de 5.700 testes, desses quase 1.955 positivos. Pode passar. O que a gente observa nessas últimas semanas? Então, a semana 26, que foi a última que a gente fez, mas como aumentamos o nosso número de testes também e houve, naturalmente, um aumento do número de pessoas no município com coronavírus, a gente percebe que há, principalmente nessas últimas 2 semanas, uma estabilização nessa evolução. Como era esperado, a gente já vinha avisando que existia essa tendência. Nas últimas 2 semanas a gente teve queda no número de óbitos. Então a gente fechou a semana 26 com 15 óbitos, e o que a gente também observa é que há um aumento do número de óbitos em pessoas muito idosas e muito idosos. O que a gente percebe que é como se o vírus tivesse chegado na casa dessas pessoas, até aquelas mais isoladas. Por isso que a gente pede tanto as recomendações do ficar em casa, como também de ter todos os cuidados para que não haja o contágio. Importante dizer que foi uma segunda semana consecutiva de queda dos óbitos. A gente tem falado que estávamos chegando num platô e que existia uma tendência de queda nessas últimas semanas. Sobre as síndromes gripais, a gente também tem essa tendência de queda nessas últimas 2 semanas em relação, na verdade, às notificações de síndromes gripais. Lembrando que a gente está num momento do ano que é mais frio, então existia também a tendência de um crescimento, mas houve um comportamento semelhante ao que a gente vinha esperando. Aqui estão as solicitações, o histórico de solicitações de leitos de UTI na rede de saúde em geral, da rede municipal. Aqui a gente também contabiliza solicitações de leitos de UTI de pacientes que não são Covid, mas que também necessitam. A gente sabe que nos últimos dias houve também um aumento do número de pessoas que procuraram nossos serviços. A gente está no momento do ano onde historicamente e culturalmente há uma maior circulação de pessoas. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer com que houvesse uma contenção, e a tendência, como a gente percebe nessa linha amarela, apesar de ter um ou outro dia fora dessa faixa, mas a tendência se mantém com uma certa regularidade. Aqui está o nosso número de atendimentos nas UPAs, todas as nossas UPAs, as 4 UPAs municipais, e também os atendimentos na UPA respiratória. O que a gente observa? A gente sai de mais ou menos 72, 73 atendimentos diários para pouco mais de 80 nessa última semana. Então a gente ressalta mais uma vez para as pessoas que a gente está no meio da pandemia, a gente ainda tem que continuar o combate, a gente tem que continuar a luta, a gente não venceu
Mas a gente tem conquistado a cada semana êxitos importantes, mas as pessoas têm que continuar nos ajudando, que é o que a gente percebe pelo número de atendimentos nos nossos serviços. Então, temos na UPA respiratória cerca de 80 atendimentos dia, distribuídos, obviamente, durante as 24 horas de funcionamento desta UPA. Próximo. Aqui também estão as solicitações que são realizadas à nossa central de regulação de pacientes do SAMU, pacientes em domicílio, que solicitam por suspeita do Covid. A gente tem também uma estabilidade nessas solicitações, como a gente pode perceber, semana após semana, inclusive na semana 26, menos do que nas semanas 25 e 24, em relação ao número de solicitações de chamados que são feitos ao nosso SAMU, especificamente para esse público. Próximo. Um outro comportamento interessante, aqui a taxa de ocupação dos nossos leitos do Manuel Afonso. Hoje a gente está em torno de 55%, mas nos finais de semana a gente tem um crescimento desse número. As UPAs ficam um pouco mais lotadas no final de semana e a gente também tem esse aumento nos atendimentos no nosso Manuel Afonso, que é o nosso hospital de referência para o Covid. Importante ressaltar que já foram atendidas mais de 240 pessoas no Manuel Afonso e hoje, pela manhã, a gente vai fazer a nossa alta de número 100 de pacientes confirmados com Covid, porque também tem pacientes suspeitos que passaram por lá e foram atendidos, que eram pessoas com síndromes respiratórias e algumas outras doenças que poderiam ser associadas como suspeita de Covid, mas hoje a gente faz a nossa 100ª alta do Manuel. Aqui são as semanas epidemiológicas com as taxas de isolamento, com a média de isolamento. O que a gente percebe? Nas últimas semanas a gente tem uma média pouco superior a 40%. A gente tem da semana 25 para a semana 26 uma elevação praticamente mínima, não faz tanta diferença nesse momento, e que a gente vem se esforçando muito, principalmente o que a gente observa na semana 21 e 22 foram as semanas em que a gente fez o isolamento intensivo aqui na... E no último domingo, a Polícia Militar atuou de forma ostensiva no Parque 18 de Maio, na chamada Operação Sulanca. Como foi que isso aconteceu, Gabi? Olha só, Léo, o objetivo foi orientar a população e evitar o acesso à feira, restringindo o comércio e aglomeração para que não tenha disseminação do coronavírus. Exatamente, Gabi. Vamos conferir agora uma entrevista com um vídeo cedido gentilmente pelo repórter Edivaldo Magalhães. Aí a oportunidade a gente poder trazer esclarecimento aí para a população dessas medidas aí restritivas que nós vamos estar realizando a fim de evitar a aglomeração de pessoas aqui na área do Parque das Feiras, né? O decreto estadual do governo do estado, ele proíbe o funcionamento da feira de confecções no polo. Então, pensando nisso, a gente montou uma estratégia. Nós estamos já a partir de hoje, 16 horas, já estamos lançando policiamento nos acessos para de início orientar a possíveis sulanqueiros que se deslocem para cá no intuito de vender seus produtos, orientado de que não está permitido, está proibido a abertura dos boxes, bancos. Isso vai se estender pela madrugada, né? E combinando com o dia de amanhã, que seria o dia realmente do funcionamento da feira, com mais lançamento de policiamento até as 14 horas, dando um total desse lançamento agora das 16 horas até o horário que seria do término da feira, de meio-dia. A gente vai estar com 70 policiais lançados nos acessos da feira e na área interna, de modo que não seja permitido a abertura dos boxes, dos bancos e, consequentemente, não aconteça a Feira da Sulanca, evitando que aconteça o que aconteceu nas últimas 2 segundas-feiras, onde as pessoas desavisadamente acabaram vindo para cá e houve uma grande concentração de pessoas, colocando em risco a saúde pública. Esse é o nosso fim maior. Nós sabemos da questão
a dificuldade, né, da questão econômica, muitas pessoas precisam trabalhar, mas aí está prevalecendo a questão da saúde pública, né? O nosso objetivo é evitar que aconteça concentrações aqui nesse espaço, de modo a evitar que haja disseminação do coronavírus. O Em Pauta faz agora um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta daqui a pouco. O Em Pauta já está de volta e olha só, Gabi, quem está com a gente aqui, a nossa comentarista de toda segunda-feira, a jornalista Lousiane Neves. Boa tarde, Lousi. Seja muito bem-vinda a mais um Em Pauta aqui na TV Câmara. Boa tarde, Gabriela, Leonardo. É muito bom estar aqui com vocês em mais uma segunda. Exatamente. Para você comentar aqui com a gente, vamos falar agora sobre proteção animal. Com bastante gente em casa durante esse isolamento, essa quarentena, infelizmente, os casos de maus-tratos a animais aumentaram, né, Gabi? Exatamente, Léo. Para repercutir um pouco o assunto, o Em Pauta traz aqui no programa o advogado Anderson Correia, fundador do Grupo de Apoio Especial de Defesa Animal, o GAEDA. Anderson Correia, seja muito bem-vindo ao Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Eu já queria começar perguntando para você, então, sobre como andam os casos de maus-tratos animais durante essa quarentena, esse isolamento social, período onde as pessoas estão mais em casa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado aos participantes também aqui, que estão aqui no TV Câmara. São casos, Léo, que realmente a gente fica um pouco apreensivo, né? A maioria dos casos que realmente o GAEDA vem pegando são casos de desconhecimento em relação ao que são maus-tratos, né? Muitas pessoas não conhecem os atos que são cometidos, que podem ser caracterizados como maus-tratos, e diante disso cometem esses atos por desconhecimento, né? Que a gente chama de forma culposa. As pessoas que realmente deixam o cachorro amarrado, ou um gato. Ontem eu presenciei um gato amarrado no sítio Peladas, ele fica amarrado 24 horas do dia, né? Isso no sol, na chuva, e isso as pessoas às vezes desconhecem que aquele ato ele se caracteriza maus-tratos, e diante disso essas denúncias são formalizadas e o GAEDA atua para que a gente possa inibir esses atos criminosos. Anderson, então, já que você citou aí, né, um exemplo de como se caracteriza esse maus-tratos, fala para a gente outros exemplos para que as pessoas comecem a entender, de fato, o que significa esses maus-tratos. Olha, existem os maus-tratos que são considerados intencionais, né? Aquele ato que o tutor ele tem a intenção de causar um dano ao animal, né? Onde ele deixa o animal no sol constantemente, onde ele não presta um serviço médico veterinário, o animal está com a doença e aquele tutor ele não leva o animal para que o animal possa ter o respeito à sua dignidade, ao tratamento à saúde respeitado, né? Existem atos como esse de ontem, que o tutor deixa o animal amarrado, acorrentado, com a corrente muito curta, que impede os movimentos do animal. Então, são atos que realmente existe um decreto, que é o decreto 24645, de 34, que é um decreto da época de Getúlio Vargas, que muita gente pensa que ele está revogado, mas ele está valendo, é válido. E no artigo 3º desse decreto, você vai encontrar 35 incisos, no qual ele vai listar quais são os atos de maus-tratos que você pode realmente identificar. Então, são diversos, né? Diversos atos, você não alimentar o animal, né? Então, se você tem tutores que deixam alimentam o animal uma vez só ao dia, só que não pode ser desse jeito. Então, isso tudo são atos que a gente visa, inicialmente, nesse processo, no primeiro contato, conscientizar, para numa segunda visita a gente tentar buscar a responsabilização criminal. Lousa. Anderson, como nós devemos proceder ou a quem a gente deve recorrer caso a gente se depare com uma situação assim, de maus-tratos ou até mesmo de abandono de um animal? Olha, você falou duas coisas muito importantes. Atos de maus-tratos a quem a gente recorrer e ao ato de abandono. Olha, a Polícia Civil, você pode fazer um procedimento no site da Polícia Civil,
Lá tem um campozinho lá do ato ilícito, do ato de maus tratos, você pode colocar lá. Agora, é importante a gente deixar claro o seguinte: todo ato de maus tratos, ele precisa ser comprovado, ele precisa ter um lastro probatório. Eu não posso simplesmente acusar uma pessoa de maus tratos simplesmente porque eu acho que aquela pessoa está cometendo maus tratos. Eu preciso analisar os fatos. Eu vou te dar um exemplo que acontece muito. Um abandono. Eu recebo muitas denúncias de abandono. Tipo, a pessoa passa na frente da casa da pessoa, o cachorro está na frente da casa, e a pessoa simplesmente vai lá no Facebook e posta que aquele tutor daquela casa abandonou aquele animal. Só que, às vezes, existe aquele tutor que deixa um pouquinho o animal na frente da casa, né? Eu mesmo aqui, eu moro em Luiz Gonzaga, eu tenho uma cadelinha que fica na frente da minha casa, que é uma cadelinha comunitária, que muita gente pensa que essa cadela é minha, só que ela é uma cadela comunitária. E quem pode passar na frente pode dizer assim, ó, esse rapaz aí, ele deixa essa cadela na frente da casa todo dia, sem água, sem comida, só que não. A gente alimenta de manhã e de noite. Então, a gente precisa analisar todo um contexto e não só um fato específico, aquele momento ali específico, que é o maior erro que as pessoas cometem quando vão fazer uma denúncia, é não analisar o contexto. E, diante desse contexto, você observa o cachorro de manhã, de tarde, você vai de noite, meia-noite, o cachorro está na frente da casa, e o tutor não coloca ele para dentro, aí sim se caracteriza o ato de abandono. Então, a gente precisa ter só um pouquinho de cuidado nessa questão. As denúncias podem ser com a Polícia Civil, podem ser com a gente no Instagram do Gaeda, que é o @GaedaCaruaru. Você pode mandar lá um direct, contar um pouco o fato. Eu oriento sempre as pessoas a produzirem provas. Sem provas, eu digo sempre, não há denúncia. Conversei com um amigo meu ontem que falou comigo, mas estou escutando uma zoada. Eu disse, fica inviável a gente atuar nesse caso, porque a gente não consegue identificar onde é, né, o ato. Aquele ato que o tutor deixa o animal preso num quarto escuro, né? Eu fui num lava-jato aqui em Caruaru que o cara deixava o cachorro num quarto escuro durante o dia enquanto ele lavava os carros. E durante a noite ele soltava, ou seja, o cachorro não tomava sol. Então, isso é um ato, mas a gente precisa caracterizar isso. Como foi que eu consegui isso? Com imagens de um prédio que tinha ao lado. A gente conseguiu imagens que mostravam ele prendendo um animal de manhã e só soltava no final da tarde, quando já não tinha mais sol. Anderson, como é que o Gaeda tem atuado na fiscalização ou nas denúncias desses casos de maus tratos aqui em Caruaru? Olha, Léo, importante dizer, sua pergunta foi importante. O Gaeda, eu sempre digo a todo mundo que a gente conversa, o Gaeda ele atua com base num dispositivo constitucional, que é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, da nossa Constituição, que ele prevê que os animais não podem ser submetidos a atos de crueldade. Isso não sou eu que estou dizendo, é a nossa Constituição. Além disso, numa lei infraconstitucional, que é a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 98, no artigo 32, a gente diz também que os animais não podem ser submetidos a atos de crueldade, não podem sofrer maus tratos. Então, o Gaeda atua com base em lei. O Gaeda não atua no achismo, que eu acho que é desse jeito. Não. A gente vai se basear numa legislação. Então, diante disso, a gente, recebendo a denúncia, eu vou agora, pela manhã, verificar três fatos, né? Um é um animal preso, um é um abandono, né? Que eu já tenho muitas provas, que já foi enviado para o meu WhatsApp, e a gente vai atuar para tentar localizar o tutor que tinha um animal, só que foi embora, se mudou e deixou o animal. Só que aí a gente tem como localizar esse indivíduo por conta de contrato, de aluguel, vizinhos que conheciam, que tinham um telefone, então a gente vai atrás para ver se a gente consegue localizar. E a gente tenta, ao máximo, diante desses dispositivos da lei, né, cumprir com que esses atos sejam minimizados aqui na nossa cidade. Algumas atuações o Gaeda faz fora, mas não é a exceção da exceção. Mas o nosso foco principal é atuar dentro do Caruaru. Lose, alguma pergunta? Eu acho importante, Anderson, né, se você puder detalhar esse processo, assim, desde a denúncia até a aplicação da pena, porque teve uma lei aprovada no final do ano passado, né, endurecendo as penalidades para quem pratica atos criminosos, né, de violência contra animais. Eu acho que seria interessante você detalhar direitinho esse processo, como se dá. Tá.
Essa lei ainda, essa lei é de propósito do deputado Fred Costa, de Minas Gerais, no qual hoje a penalidade para quem comete maus tratos é de 3 meses a 1 ano. Ainda não houve esse aumento da pena. Ia acontecer esse aumento nesse ano, acho que em abril, acho que ia ser votado, mas diante da pandemia não foi possível, então a gente continua ainda com 3 meses a 1 ano. Então o processo é o seguinte: a gente recebe a denúncia, a gente checa a denúncia, comprovou, o que é que eu faço? Eu, diante do posicionamento do tutor, se ele quiser ir comigo para a delegacia, né, já quiser facilitar o procedimento, ele vai comigo, a gente faz o boletim de ocorrência é feita a ouvida das partes. Esse procedimento, quando é concluído, ele é enviado para um juizado especial criminal, aqui em Caruaru, lá perto da A6. E vai ter uma audiência de conciliação. Como os crimes menor de 2 anos, eles podem ser o que a gente chama de transacionado, ele pode ser trocado. Geralmente, essas pessoas, elas não pagam essa pena. Então, vamos supor que ela foi condenada a 3 meses de prisão, 4 meses. Ela pode trocar, né? Tem um cachorro de Léo aí, latindo, eu acho. Exatamente. Um cachorro de Léo. A trilha sonora aí do assunto da gente. Pronto. Isso é muito bom, que ele está participando com a gente. Então, esse processo, esse boletim de ocorrência, ele é enviado para o juizado especial criminal, vai ter uma audiência e esse indivíduo ele vai transacionar com a justiça. O que é transacionar? Ele vai prestar um serviço à comunidade, ele vai pagar uma multa, né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem a sensação de impunidade, porque a gente não vê realmente, né? Eu vou contar para vocês um fato que aconteceu de um indivíduo que ele matou um gato, amarrou o gato no pescoço, saiu puxando o gato na moto, né? Na frente de 10 pessoas. Esse indivíduo, ele chegou na delegacia rindo, né? Como já sabendo que não ia dar em nada. Só que o que o foco hoje do GAEDA junto com a justiça, junto com as promotorias, junto com buscando dialogar com o Poder Judiciário, uma pena mais alta para essas pessoas que cometem esses atos criminosos dessa forma, achando que nada vai acontecer. Então, se nada acontece, vão fazer doer no bolso, né? Então, a gente pede uma multa, né? E essa multa, que geralmente é uma multa que é estipulada pelo Poder Judiciário, mas que seja uma multa pesada para que esse indivíduo ele sinta no bolso que o ato criminoso, o ato contra o animal, né? Já dizia Leonardo da Vinci há 500 anos atrás, que um ato criminoso contra o animal é um ato criminoso cometido contra a sociedade. Então, isso não pode acontecer. A gente não pode achar que esses atos são normais e a justiça precisa atuar para que isso não aconteça. Anderson, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Eu só tenho que agradecer a vocês do TV Câmara, Léo, vocês aí que estão aí na parte do jornalismo, fazendo esse trabalho fantástico. Eu acho que a comunicação em relação à dignidade animal, ela vai muito além de um atendimento clínico, de uma castração, até porque isso o poder público é obrigado a fazer, a cumprir. A gente precisa realmente olhar o dispositivo constitucional, ele é claro e objetivo. Os animais não podem ser submetidos a atos de crueldade. Então, esse é um dos focos também do GAEDA, cobrar o poder público para que os animais não se submetam a atos de crueldade. Esses animais que estão nas ruas, né? O poder público precisa também ter um olhar sensível a esses animais e é isso que o GAEDA vai fazer de forma responsável, dentro da lei e com muita rigidez, porque já passou o tempo dos animais ficarem sofrendo, ficarem aí ao relento, no sol, na chuva, sem ter o mínimo de dignidade. Obrigado, um abraço, até a próxima. Obrigada pelos esclarecimentos. Louze, muito obrigada pela sua participação. A gente se encontra aqui na próxima segunda-feira no Em Pauta, na TV Câmara Caruaru. Uma ótima semana a todos e até segunda. O Em Pauta já está de volta e o assunto agora é esportes. O futebol pernambucano deve retornar aos campos em breve, claro, seguindo algumas medidas sanitárias. E quem tem os detalhes sobre o assunto é a Gabi, amante dos esportes. Conta, Gabi. Bom, Léo, a Federação Pernambucana de Futebol, a FPF, divulgou um protocolo para a volta do campeonato estadual.
As medidas de restrição envolvem uma série de exigências, como a comemoração de gols sem contato, já que os jogadores costumam fazer aglomeração no campo, né? Todo mundo se abraçando ali. E também o impedimento de beijar a bola e cuspir no chão, que é um costume dos jogadores. Tem também a questão de que a realização dos jogos a partir das quartas de final serão realizadas na Arena Pernambuco. A ideia é fazer uma sede única para que tudo fique centrado em um único lugar e evite aí a disseminação da doença. Além de outras medidas, né, que visam a volta segura dos jogos, a data prevista para a volta é a partir do dia 5 de julho. Eu fico só imaginando como será o retorno do futebol, Gabi, visto que as arquibancadas não promovem isolamento social por si, né? Então, como é que a gente vai trazer um pouco desse futebol? A volta do futebol, a volta dos esportes no mundo todo, né, tem sido sem plateia, né, sem torcida. Quando eu falo plateia, por exemplo, o UFC não tem plateia, os jornalistas estão fazendo as entrevistas de uma forma super diferenciada lá fora, e aí o futebol europeu já voltou, o futebol lá fora tem voltado, né? E aí aqui dentro, no nosso país, a gente tem feito parecido. Com relação à torcida, faz uma falta, né? O barulho, o calor da torcida, e aí o que tem feito é trazer algumas coisas de tecnologia, inovar em banner. As pessoas estão colocando fotos, totens, né, que é aquela imagenzinha das pessoas na arquibancada, e tem também uma inovação aí do videogame que eles trouxeram para botar a imagem. Então dá a sensação de que tem gente vendo, pelo menos para a gente que está assistindo em casa. Vai fazer falta, mas por enquanto eles estão tentando voltar para que a gente não fique sem esporte. Exatamente. Imagina que triste, né, Gabi? Para os jogadores, a sensação de não estar recebendo aquele calor da torcida, né? Os gritos, né? Por vezes até os xingamentos, inclusive, mas que tudo aquilo dá uma emoção maior para o jogador realizar o jogo da melhor forma possível. E, infelizmente, isso agora não é possível, mas a gente espera, né, que com tudo isso passe muito rápido para que tudo volte ao normal mais rapidamente. O Em Pauta dessa segunda-feira fica por aqui, mas na próxima quarta estamos de volta trazendo para você as informações do Legislativo caruaruense, as notícias de Caruaru e região, entrevistas e muito mais. A gente se encontra na próxima quarta-feira aqui na TV Câmara Caruaru, no canal 22.2, no nosso programa Em Pauta, trazendo muita novidade e também os detalhes da reunião da terça-feira. Exato. Você pode ajudar a fazer a programação da TV Câmara Caruaru através das nossas redes sociais, no Facebook, Poder Legislativo de Caruaru, e no Instagram, @Legislativo de Caruaru. Até a próxima quarta, Gabi. Até a próxima, Léo. Um abraço a todos e a gente se encontra aqui.